Fala aí pessoal, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo eu vou mostrar um truque para diminuir o tamanho do payload dos nossos endpoints e espero que vocês gostem e vamos lá. Então pessoal, vamos aqui para nossa aula e a apresentação do problema. Eu tenho um projeto aqui bem simples, né? Só tem dois endpoints, porém ele tem uma grande quantidade de dados, principalmente nesse endpoint aqui de listar todos. Aqui eu tenho as injeções do repository. Como é uma aula simples, o foco aqui não é mostrar tanto os padrões de projeto, então isso aqui vocês ignoram. O repository não pode ser chamado diretamente assim no controller, certo? Aqui eu tenho um método postConstruct, que serve para inicializar o meu banco de dados. E esses métodos aqui, que servem para criar dados fakes, né, na API usando a libfaker. Isso aqui daria para ser feito com Flyway, com After Migrate, porém, como o intuito da aula aqui é ser rápido e bem objetivo, eu preferi fazer dessa forma aqui, mas é claro que se fosse uma aplicação que fosse para produção, os dados não poderiam ser persistidos, mesmo que em teste dessa forma aqui, certo? Então eu vou apresentar aqui para vocês o problema. Eu tenho aqui o Postman, e eu tenho esse método aqui getAll, que é para listar todos os meus usuários. Então eu vou dar um send aqui. Vamos ver o que acontece. Primeiro deu para ver que ele demorou um pouco para trazer os dados, certo? Ele ainda está formatando ali. E o tamanho do nosso payload deu os 2 megas. E o tempo foi quase um segundo. Então, esse aqui é o problema principal. É claro que aqui poderia ter uma paginação e eu diminuir esse payload, mas nem sempre na listagem de todos, você precisa ter todos esses dados aqui. Você pode trazer na listagem de todos um modelo resumido, só o que o front vai precisar, com que os consumidores, no caso, né, vão precisar consumir. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. No get one, eu tenho um send, ele vai trazer os mesmos dados, porém com um tamanho bem reduzido. É claro que o payload ainda assim é grande, mas no get one normalmente você quer todos os dados mesmo. Imagine que isso aqui fosse uma API para um e-commerce, e aqui no get all, que é quando eu ia listar todos os produtos, eu trouxesse só o nome do produto, a foto dele, o preço, e todos os dados auxiliares, todos os dados a mais, eu deixaria para trazer nesse outro endpoint aqui. E caso o usuário clicasse, né, ele poderia ver todos os dados restantes ali. Então, vamos lá. Como é que eu resolveria esse problema? Primeiro aqui eu tenho essa classe chamada Object Mapper. Ele é de um pacote do mesmo nome chamado Object Mapper. Se você quiser ver, a dependência é essa daqui. E ele serve para converter objetos, né? O nome já diz. Eu tenho esse método aqui, convert. É ele que nós vamos usar para fazer isso, só que de uma forma um pouco mais elegante. Aqui em Utils mesmo, vou criar uma interface, new Java class, vou selecionar a interface e vou digitar aqui, resumed model. Esse resumed model, ele vai receber um generics aqui, então eu vou colocar como T, e nós vamos ter uma função aqui que também retorna T, e ela vai se chamar resume, e ela vai receber o API Object Mapper de T, API Object Mapper. E basicamente isso aqui que nós precisamos nessa interface. Agora, com essa interface criada, nós vamos aqui no nosso model. Eu tenho esses models aqui que são só para exemplo, né? Mas eu tenho o principal deles, que é o user model, que ele tem todos esses relacionamentos aqui, entre as tabelas full, fullbar, fullbar long. E é justamente isso aqui que está deixando o payload grande. Vamos imaginar que em uma listagem completa eu não quisesse isso tudo aqui. Eu quisesse apenas o ID, o nome, o e-mail e a descrição dele. Então, para fazer isso, nós já temos a nossa interface criada. Fechei essas outras abas aqui.
E aqui em Models eu vou criar mais um pacote chamado DTO. E aqui nós vamos criar um recorde chamado user DTO. E esse user DTO, ele vai ter isso aqui. Essa vai ser a assinatura dele. Então, vou colar aqui, remover os privates, substituir ponto e vírgula por vírgula, menos o último aqui. Pronto, nós já temos o nosso DTO. Esse aqui é um modelo resumido do que eu quero. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui em User Model, eu vou implementar aquela interface. Implements Resumed de User Model. Não, no caso aqui não é User Model, né? É o User DTO. Beleza, ele vai me obrigar a fazer um override aqui. Perdão. E esse override, nós já temos aqui o Object Mapper. Então eu vou retornar ele aqui, API Object Mapper, ponto, convert, passando diz e userdto.class. Pronto, simplesmente isso aqui. Ainda não está finalizado, porque nós precisamos ir na nossa controller e fazer o ajuste aqui necessário. Então nós vamos vir aqui em User Controller, e aqui no nosso método getAll, em vez de eu retornar o response entity dessa forma aqui, primeiro eu vou criar uma variável. Eu vou criar uma... Acho que nem precisa criar uma variável, não. Como isso aqui já me retorna uma list, então eu posso fazer aqui um stream dessa list, ponto, map, e aqui dentro vou passar uma lambda function. Então, não, aqui nós vamos receber o user, certo? E aqui eu vou retornar um user.resume. E ele vai me solicitar uma instância do API Object Mapper. Aqui, como nós estamos fazendo na controller, eu vou fazer isso aqui direto na controller, mas em caso de uma API para produção, esse dado aqui você ia prover pelo service, ok? Então caberia ao seu service prover essa instância para eles. Então vamos lá, private API Object Mapper user DTO. Vou colocar como API Object Mapper. E eu vou passar ele aqui. E aqui no final, nós precisamos converter isso para uma lista, certo? Então... aqui tem .toSet, mas é uma lista aqui. .toList. Aqui. Aqui ele tá dando um problema, porque aqui o que eu vou retornar não é mais um user model, né? É um user DTO. E aqui ele tá dando um aviso sobre esse auto-wired, e ele não é um bin, mas ele é sim. Eu não sei por que isso tá acontecendo, mas eu vou só desabilitar a inspeção aqui. Pronto, aqui nós já temos o nosso dado pronto. Aqui no nosso getAll ele vai retornar uma forma resumida. Aqui só por exemplo, eu vou copiar essa parte aqui para nós podermos comparar a diferença entre um e outro quando eu fizer outra requisição. Então eu vou colar esses carinhas aqui. Opa. E é isso aí, eu vou dar um restart aqui na nossa aplicação. E vamos ver o resultado. Pronto, a aplicação foi restartada, já está rodando aqui. Então vamos fazer a nossa requisição. Aqui, como estava antes, né, 200 ok, 866 milissegundos e 2,7 megas de tamanho. Então vamos mandar a requisição mais uma vez. Bom, aqui nós já podemos ver uma grande diferença, certo? Aqui nós temos o status 200, o tempo demorou um pouco mais. Deixa eu fazer essa requisição aqui mais uma vez. Agora sim, 286 milissegundos e 18 KB de tamanho.
E no nosso get one, vou mandar requisição aqui, não vai mudar nada porque eu não mexi lá. Mas aqui retorna todos os dados completos do que nós vamos precisar. Essa forma de trabalho, aliada à paginação, pode deixar a sua API muito mais robusta e muito mais otimizada, né? Porque nem sempre o seu usuário ou o consumidor da API vai estar conectado a uma rede Wi-Fi, ele pode estar conectado a um 3G, 4G, e enfim. E dessa forma aqui você consegue reduzir o seu payload, deixar o seu payload mais enxuto e de uma forma mais elegante do que colocando annotations ou usando alguma outra forma que o Spring tem. Claro que, lembrando aqui, o Spring Boot ele tem forma de fazer isso, mas dessa forma aqui você tem um controle muito maior, porque você usa um DTO para poder fazer isso, e esse é um objeto seu. Então você controla aqui o que você quer que retorne e também deixa a sua entidade mais limpa, né? Ela fica com as annotations apenas do JPA. E todo o controle você faz por uma classe apartada. Bom, pessoal, essa aula foi bem curta. É isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que possa ajudar na sua jornada aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado.